Olá pessoal, eu sou o pastor Marcos Paixão, fundador do curso de História e Teologia Batista, o CHTB, presidente do Seminário Batista Confessional do Brasil e pastor na Igreja Batista Bom Samaritano em Teresina, Piauí. Seja bem-vindo ao programa 1689, Exposições Teológicas e Pastorais. Não há maior dor para uma família do que a perda de um ente querido. A morte sempre é uma tragédia, mas quando ela chega em nossos lares, ceifando membros da nossa família, a dor e o sofrimento dilaceram a alma. Mas o sofrimento e a agonia provocados pela morte são ainda maiores quando os nossos filhos são levados. Como consolar uma mãe que perdeu seu filhinho recém-nascido? Como confortar o pai que não poderá mais abraçar ou cuidar do seu rapazinho? O Espírito Santo inspirou cenas memoráveis nas Escrituras que retratam o poder e a dor que a morte provoca. Em todas as épocas e em todas as culturas, a morte tem abalado a humanidade. As cenas bíblicas retratam a morte de filhos já crescidos, mas que não deixam de demonstrar o sofrimento que a morte provoca. Quando Herodes ordenou a morte das crianças de 2 anos para baixo, a Escritura diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Quem não lembra do desespero de Jairo no Evangelho de Marcos, capítulo 5? Sua filhinha estava muito doente quando ele recorreu a Jesus. E cheio de insistentes súplicas, de joelhos, pediu ao Senhor que fosse até sua casa e curasse a sua filha. Este é o retrato de um pai em grande desespero, que sabe que a morte está chegando para levar sua filha para sempre. Talvez você lembre o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim, registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Aquela pobre mulher estava indo enterrar o seu filho. Ela caminhava em agonia, grande aflição, pois a Escritura diz que Jesus se compadeceu dela quando a viu. As palavras de Cristo, não chores, revelam a dor e a agonia daquela mãe que não tem mais o seu filho. Nenhum pai está preparado para sepultar o seu filho. Essa é a realidade. Mas além da dor e da morte, ainda há outra dor que aflige a alma de muitos pais. Eles perguntam: qual foi o destino do meu filho? Como está agora o meu bebê na eternidade? No século XVII, quando a Confissão de Fé Batista de 1689 foi escrita, era muito comum que as crianças morressem muito cedo, antes da idade da razão, nos primeiros dias ou meses de vida. A maioria das crianças que morriam na infância nem sequer chegavam a completar 1 ano de vida. Muitos pais enterravam vários filhos pequenos, e isso era muito doloroso. Como consolá-los? Como consolar hoje os pais que perdem seus filhinhos? O que dizer a eles sobre o destino dos seus filhos quando fizerem essa pergunta? O capítulo 10 da Confissão de Fé Batista de 1689, no 3º parágrafo, fala algo sobre esse assunto importante. O texto diz assim: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito Santo, que opera quando, onde e como lhe agrada. Do mesmo modo, são salvas todas as pessoas eleitas, incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. O que os pais enlutados precisam saber é que Deus vai salvar todos os eleitos. Toda pessoa que foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo será salva. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita para um pai que está em pranto, em luto. Nenhum eleito se perderá ou será descartado. Mas logo em seguida, os pais precisam saber que muitas crianças estão
entre a imensa multidão dos eleitos de Deus. Muitos bebês são eleitos. Muitos bebês que morrem na infância são parte do número dos eleitos e estão salvos. Em terceiro lugar, os pais enlutados que perderam seus bebês precisam saber que o Espírito Santo chamará de modo irresistível todos os bebês eleitos. Todos. As criancinhas, diz a confissão, são regeneradas e salvas por Cristo. Elas não foram deixadas para trás. Não foram deixadas à condenação para serem destruídas eternamente. Talvez os pais perguntem: mas como terei certeza de que meu filho ou minha filha era um dos eleitos de Deus? Como eu saberei se ele foi mesmo salvo? Talvez aqui, dado o mistério insondável que envolve a pergunta, o melhor seja responder com outra pergunta. E como você, papai, mamãe, podem ter certeza que seu filho não era um dos eleitos? Porque vocês podem pensar que o seu bebê foi condenado? Por acaso o nosso Senhor Jesus não deu muitas provas da sua bondade e da sua misericórdia? Um bebê não pode crer em Cristo e nem pode pedir perdão por seus pecados. Como escapar disso? Muitos pais cristãos serão verdadeiramente afligidos com essa questão. Mas, assim como Deus nos deu vida, quando estávamos mortos e incapazes de crer nele por nós mesmos, a mesma coisa ele faz com os bebês eleitos. Pelo fato de serem bebês, o Espírito Santo opera a salvação graciosa em suas almas de uma maneira diferente, sem usar a palavra. Os bebês não podem exercer fé, mas se isso fosse uma desvantagem real, é necessário acrescentar que os adultos, embora possam exercer a fé e o arrependimento, também são rebeldes e resistentes ao Evangelho de Deus. E isso seria uma desvantagem para os adultos em relação aos bebês, que não exercem essa voluntária resistência contra Deus. O mesmo poder que opera no homem e vence a sua incredulidade, a sua resistência, levando-o a Cristo, também opera sobre os bebês eleitos e os conduz ao Salvador. O Espírito Santo é soberano na salvação. A Confissão de 1689 diz que o Espírito opera quando e onde e como quer. Ele pode operar na mais tenra idade, dentro do ventre ou fora do ventre materno. João Batista, ainda no ventre, se alegrou quando viu a saudação de Maria, que carregava Jesus naquele momento. Não há idade estabelecida para o Espírito Santo operar a salvação. Ele é soberano na salvação, e a idade de uma pessoa pouco importa. O que importa mesmo é a eleição de Deus e o chamado irresistível do Espírito Santo. E todos os eleitos, incluindo os bebês, serão irresistivelmente chamados pelo Espírito a Cristo. A confissão também diz que Cristo salva onde quiser e como quiser. Por isso, o fato de os bebês não exercerem fé não é suficiente para determinarmos que os bebês não são salvos. Quem pode impedir Deus de salvar quando Ele quer salvar? E quem pode impedir Deus de salvar quem Ele quer salvar? Aos bebês, agradou Deus salvá-los sem a pregação da palavra, mas jamais sem Cristo. Assim, o Espírito Santo infunde nos bebês os méritos da justiça de Cristo e os benefícios de sua morte na cruz. E os bebês eleitos são então justificados e salvos pelo Senhor. Os pais precisam saber dessa boa notícia. Essa verdade maravilhosa sobre a salvação dos bebês eleitos também deve ser um bálsamo de consolo para os pais descrentes que perdem seus filhos na infância. O fato dos pais não professarem fé em Cristo não implica que seus filhos pequenos que morrem na infância serão condenados. Aqui não há nem mesmo vantagem para os pais crentes em relação aos pais descrentes, pois foi Deus, em sua eterna eleição da graça, quem determinou a salvação do seu povo
e quem seria parte do seu povo. A salvação depende totalmente de Deus. Por isso, não importa se o homem tem 100 anos ou se é apenas um bebê recém-nascido. É Deus quem salva. E Deus é soberano para salvar quem Ele quer e como Ele quer.